6 de junho de 1944 foi um daqueles dias em que a história da humanidade podia ter mudado para sempre. Ao amanhecer, as costas da Normandia receberam mais de 160 mil soldados aliados que atravessaram o Canal da Mancha desde a Inglaterra rumo à França. O objetivo deles: abrir uma segunda frente de combate contra os nazis na Europa. Se tudo corresse bem, a vitória sobre Hitler e as suas tropas estaria mais próxima. Mas, se falhassem, o futuro da Europa e do mundo inteiro ficaria por um fio. Os aliados sabiam disso. Por essa razão, lançaram a maior invasão anfíbia e aerotransportada da história militar, numa ação batizada de Operação Overlord. Desde 1941, Joseph Stalin pressionava os aliados a abrir uma segunda frente de combate contra os nazis na Europa Ocidental. No entanto, só em 1943, na Conferência Trident realizada em Washington, D.C., é que Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt decidiram levar a cabo a invasão. Um ano mais tarde, o mapa da guerra era um quebra-cabeças. No leste, a União Soviética tinha travado a Wehrmacht, mas o custo humano da vitória fora enorme. No mar Mediterrâneo, após o êxito aliado no norte de África, a campanha de Itália avançava. E todas as noites caíam centenas de bombas sobre a Alemanha, atingindo fábricas, transportes e a moral da população. Mas nenhum avião podia ocupar uma cidade. E reconquistar as cidades capturadas pelos nazis era imprescindível para ganhar a guerra. A essa altura, os líderes do campo aliado consideravam a invasão necessária por razões militares e políticas. Os soviéticos insistiam que, sem um desembarque no oeste, a guerra se prolongaria em demasia e o mapa do pós-guerra seria diferente. Por outro lado, Churchill e Roosevelt partilhavam a necessidade de uma ofensiva que reintroduzisse exércitos aliados no continente, cortasse as linhas de abastecimento alemãs e devolvesse a povos inteiros a possibilidade de se libertarem. O nome estratégico desta grande campanha foi Overlord, e para liderar a operação, o general norte-americano Dwight D. Eisenhower foi nomeado comandante do quartel-general supremo da Força Expedicionária Aliada. Entretanto, o general britânico Bernard Montgomery assumiu o comando do 21º Grupo de Exércitos, que reunia todas as forças terrestres que tomariam parte na invasão. A primeira fase consistiria num desembarque anfíbio e na criação de uma cabeça de praia segura, posição a partir da qual as tropas aliadas avançariam para o interior da Europa. Essa missão recebeu o nome de Código Operação Neptuno. Antes de iniciar a invasão, os aliados desencadearam uma campanha de bombardeamentos para destruir a produção alemã de aeronaves, o seu abastecimento de combustível e isolar o norte de França. Os bombardeios foram dispersos para não dar pistas sobre a localização dos desembarques. Além disso, planearam-se manobras de distração para evitar que os nazis descobrissem o local e a data da ofensiva. Os aliados montaram um teatro de sombras chamado Operação Fortitude. Criaram divisões fantasma com tanques insufláveis e aviões de madeira que enganavam a fotografia aérea, antenas que não falavam com ninguém mas pareciam muito ocupadas e rádios que emitiram conversas verossímeis. O objetivo era convencer o comando alemão de que o golpe principal seria no Pas de Calais, o ponto mais estreito do Canal da Mancha. Os aliados também construíram um fictício primeiro grupo de exército dos Estados Unidos, supostamente aquartelado em Kent e Sussex, e dirigido pelo general George Patton. Ao mesmo tempo, uma rede de agentes duplos alimentava a inteligência alemã com informações erradas. O espião catalão Joan Pujol enviou centenas de mensagens preparadas pelo Serviço de Inteligência Britânico para convencer o alto comando alemão de que o ataque teria lugar em Calais durante o mês de julho. No entanto, Eisenhower tinha selecionado o dia 5 de junho como data do assalto. No dia 4, as condições meteorológicas não eram as ideais. O Centro Meteorológico da Luftwaffe, em Paris, previu 2 semanas de temporal. Por isso, muitos comandantes da Wehrmacht deixaram os seus postos para assistir a manobras militares em Rennes e numerosos soldados obtiveram licença. Por seu turno, o marechal de campo Erwin Rommel tinha regressado à Alemanha para celebrar o aniversário da esposa e reunir-se pessoalmente com Hitler.
Mas os aliados dominavam o Atlântico e podiam fazer previsões do tempo mais fiáveis, e a sua equipa meteorológica, chefiada pelo capitão James Stagg da Real Força Aérea, previu que o tempo melhoraria o suficiente para que a invasão pudesse começar no dia 6. Antes do combate, Eisenhower escreveu uma carta às tropas aliadas para as motivar. Estão prestes a embarcar na Grande Cruzada, para a qual nos temos preparado nestes meses. Os olhos do mundo estão sobre vocês. As esperanças e as orações das pessoas amantes da liberdade em toda a parte marcham convosco, em companhia dos nossos valentes aliados e companheiros de armas noutros frontes. Hão de conseguir destruir a máquina de guerra alemã, eliminar a tirania nazi sobre os povos oprimidos da Europa e garantir a segurança para nós próprios num mundo livre. Antes da meia-noite, cerca de 1.200 aeronaves, sob a liderança do Marechal do Ar Trafford Leigh Mallory, partiram da Inglaterra para transportar 24 mil soldados divididos em 3 divisões até as suas zonas de salto, por trás das linhas inimigas. Ao mesmo tempo, sobre a água, a Operação Neptuno reuniu a maior armada da história naval. 6.939 embarcações zarparam de Southampton, Plymouth, Weymouth e Portsmouth, rumo à costa da Normandia, transportando mais de 130 mil homens. No comando estava Sir Bertram Ramsay, que dividiu a frota em 2. A Força Naval Ocidental, sob o comando do almirante Alan G. Kirk, devia apoiar as tropas norte-americanas do Primeiro Exército, que atacariam as praias de Omaha e Utah. Por sua vez, a Força Naval Oriental, dirigida por Sir Philip Vian, apoiaria as tropas anglo-canadianas do Segundo Exército. Estas deviam atacar as praias Gold, Juno e Sword. Começara o dia D. Entre as 2 e as 4 da manhã, 18 navios e um grupo de bombardeiros Lancaster aproximaram-se de Cap d'Antifer para largar tiras Window e operar equipamento de rádio e radar a 10 quilômetros da costa francesa. Enquanto isso, outro grupo de 12 embarcações e bombardeiros Short Stirling faria o mesmo perto do Pas-de-Calais. O objetivo era distrair as defesas alemãs. Às 5h45, 5 couraçados, 20 cruzadores, 65 contratorpedeiros e 2 monitores começaram a bombardear a costa francesa durante 40 minutos. E às 6h30 da manhã começaram os assaltos principais. A praia Utah estava defendida pela 709ª Divisão de Infantaria Alemã, que tinha instaladas 7 posições fortificadas e 20 baterias. 2 baterias de artilharia colocadas em Montebourg e Saint-Marcouf podiam abrir fogo sobre essa praia, pois tinham um alcance de cerca de 30 quilômetros. O brigadeiro-general Theodore Roosevelt, filho do ex-presidente dos Estados Unidos, desembarcou na primeira vaga de assalto e percebeu que, devido às fortes correntes marítimas, o Estado-Maior do Quartel-General da 4ª Divisão de Infantaria tocara terra 2 quilômetros a sul do ponto planeado. 2 esquadrões de tanques Duplex Drive, concebidos para flutuar, foram lançados à água a 3 quilômetros da costa. Esses veículos estavam equipados com 2 propulsores e uma cortina especial de lona que protegia as máquinas da água. Os tanques aproximaram-se da praia em 2 vagas de assalto. A primeira contava com 12 tanques e a segunda com 16. Os soldados alemães estavam a reorganizar-se após os bombardeamentos quando avistaram os tanques inimigos que já se dirigiam à praia. Porém, os blindados anfíbios ficaram atrás e logo foram ultrapassados pelas lanchas de desembarque do 2º Batalhão, que lideraram a ofensiva na zona Uncle Red da praia de Utah. Às 6h35, chegava a primeira vaga de assalto à praia de Omaha. As lanchas de desembarque transportavam 1.450 soldados que teriam de percorrer cerca de 400 metros sobre a praia antes de encontrar um pequeno abrigo. Mas, em Omaha, o bombardeamento não fora eficaz, e os alemães estavam prontos para defender as suas posições. Assim que as lanchas tocaram terra, uma chuva de balas caiu sobre os soldados americanos. A matança foi enorme. Em apenas 5 minutos, 90% dos soldados da primeira vaga de assalto ficou fora de combate, incluindo todos os oficiais. As tropas quase não receberam apoio dos tanques. 29 unidades dos anfíbios Duplex Drive do 741º Batalhão de Tanques não resistiram ao forte Mar Bravo e afundaram.
só 58 unidades conseguiram chegar à orla. 10 minutos depois, em Utah, o primeiro batalhão desembarcava na zona Tare Green, ao mesmo tempo que os tanques anfíbios. Estes chegaram à praia e entraram imediatamente em combate. A defesa alemã varreu a zona com fogo intenso, mas foi em breve silenciada pela artilharia norte-americana, até que a praia ficou sob controle dos Ewa. Mas Omaha era um inferno. Às 7 horas, 14 dos 58 tanques já tinham sido destruídos ou abandonados. Os restantes estavam presos na praia pela parede antitanque ou patinavam sobre os seixos. A falta de potência de fogo impediu que os soldados de infantaria atacassem as posições defensivas alemãs. Além disso, 270 sapadores tinham a missão de abrir 16 caminhos na praia. Mas 27 minutos após o desembarque em Omaha, só um caminho estava aberto, e a maioria dos sapadores tinha morrido crivada de balas. Ao mesmo tempo, um grupo de Rangers chegou a Pointe du Hoc. Ali, o 2º Batalhão de Rangers recebeu uma das tarefas mais temerárias do dia D: escalar os penhascos sob fogo para neutralizar uma bateria de canhões de 155 milímetros que podia castigar ambas as praias. Porém, às 7h11, os aliados pensavam que a operação tinha fracassado. E os 500 Rangers, que deviam apoiar a operação em Pointe du Hoc, foram dirigidos diretamente para a praia de Omaha. A corrente e as ondas viraram uma das lanchas aliadas, e só um dos seus tripulantes sobreviveu. Os demais pereceram devido ao peso do equipamento. Dizimados e sem reforços, os Rangers que desembarcaram em Pointe du Hoc foram recebidos pelo fogo das metralhadoras alemãs. Os primeiros soldados a desembarcar caíram, mas o restante dos Rangers prosseguiu o ataque, utilizando espingardas especiais para lançar ganchos com cordas. Alguns decidiram escalar o rochedo com as mãos, ajudados pelos seus punhais, mas os alemães começaram a lançar-lhes granadas e a varrê-los com metralhadoras. Os Rangers caíam um a um sob o fogo alemão. Mas finalmente conseguiram chegar ao topo, usando escadas de bombeiros instaladas nas lanchas de desembarque e algumas cordas que os alemães não conseguiram cortar. 15 minutos depois, os aliados já tinham tomado Pointe du Hoc, mas os canhões não estavam lá. Rapidamente, o tenente-coronel James Rudder organizou a defesa do território que controlava e chamou por rádio ao seu quartel-general para comunicar o êxito da missão, as muitas baixas sofridas e a necessidade urgente de reforços. A resposta gelou-lhe o sangue. Bom trabalho. Lamentamos quanto aos reforços. Já desembarcaram em Omaha. Mas os americanos não eram os únicos a enfrentar os alemães. Às 7h25, as tropas britânicas desembarcaram na Praia Gold. Os britânicos lançaram uma primeira vaga de assalto com tanques concebidos para qualquer tarefa, conhecidos como Funnies, para apoiar o desembarque dos soldados o mais rapidamente possível. Porém, quando as tropas chegaram à orla, foram recebidas pelo fogo da 716ª Divisão de Infantaria Alemã, armada com 500 metralhadoras, 50 morteiros e 90 peças de diversos calibres. Então, os britânicos começaram a bombardear a bateria alemã que estava na ponta do rochedo, e rapidamente tomaram ou destruíram as baterias alemãs. Depois, os batalhões da 50ª Divisão de Infantaria progrediram lentamente em direção à povoação de La Rivière. Na Praia Sword, a situação não foi diferente do resto dos desembarques. Às 7h35, 25 tanques Funnies foram encarregados de realizar a primeira carga contra os alemães. Mas o fogo alemão era intenso e havia uma grande quantidade de explosões de bombas à volta dos atacantes, ferindo e matando muitos deles. Ainda assim, os Funnies cumpriram o seu dever de destruir algumas posições alemãs antes de os soldados de infantaria chegarem à praia. No entanto, o avanço das tropas britânicas em Sword foi lento devido às defesas do Muro do Atlântico e ao fogo alemão. Foi então que o brigadeiro e nobre escocês Simon Fraser ordenou ao músico Bill Milling que tocasse a canção Highland Lady. Quando o soldado Milling objetou, citando os regulamentos britânicos, Lord Lovat respondeu: "Ah, mas isso é a Secretaria de Guerra inglesa. Tu e eu somos escoceses, e isso não se aplica." Quando as notas ecoaram na praia,
Os soldados alemães deixaram de disparar por alguns instantes perante o inesperado de tal gesto. De acordo com Maurice Chauvet, do 1º Batalhão de Fuzileiros das Forças Francesas Livres, de repente, quando Milling começou a tocar, os alemães pararam de atirar por alguns segundos. Não podiam acreditar no que viam os olhos, nem no que ouviam os ouvidos. Entretanto, na Praia Juno, a música que soava era a das metralhadoras. As rochas frente a Juno formavam uma série de recifes extremamente perigosos para a navegação. Além disso, o mau tempo provocou um atraso de meia hora no desembarque. Isso permitiu aos alemães reorganizar-se e preparar melhor a sua linha defensiva. E quando as lanchas de desembarque ficaram a uma boa distância de tiro, os soldados nazis abriram fogo com metralhadoras, morteiros e canhões antitanque. Os canadianos enfrentaram assim um terrível muro do Atlântico, tal como estava a acontecer aos americanos em Omaha. Das 306 lanchas de desembarque, 90 foram destruídas antes de tocar terra normanda. As brigadas 7ª e 8ª sofreram pesadas baixas e grandes atrasos, pois os soldados tocaram terra antes dos tanques e tiveram de operar em apoio sob fogo intenso. Os invasores tinham pela frente, além disso, muros antitanque de mais de 2 metros que bloqueavam os caminhos rumo ao interior e ocultavam as baterias e concentrações alemãs. Portanto, o apoio dos tanques era imprescindível se os canadianos queriam vencer os alemães. Assim, as lanchas que os transportavam, as Landing Craft Tank, aproximaram-se o mais possível da praia para reduzir as perdas. Só a chegada dos tanques permitiu destruir as defesas alemãs uma por uma, e deste modo a infantaria conseguiu avançar na Praia Juno. A invasão corria bem na Praia Utah. Os engenheiros tinham conseguido abrir caminhos seguros que facilitaram o desembarque. E às 8 horas, 1h30 depois de iniciada a invasão, a 5ª vaga de assalto tocou terra. Contudo, havia um contratempo. Como tinham desembarcado no sítio errado, apenas uma estrada dava acesso ao interior a partir daquela área da praia. 30.000 soldados americanos e mais 3.500 que ainda tinham de desembarcar e avançar pelo território francês pareciam demasiados para esse pequeno caminho. Mas apesar do risco de congestionamento, o Major-General Barton decide seguir para o interior tomando a única via disponível. Enquanto isso, os engenheiros conseguiram romper os muros antitanque, o que permitiu às tropas sair da praia e prosseguir caminho para a Normandia. 2 horas depois da hora H, os tanques transpuseram a duna e avançaram para o interior. Utah fora um sucesso, mas em Omaha a situação era inquietante. As tropas desembarcadas usavam como abrigo os muros antitanque, que em certos lugares chegavam a medir até 185 metros de comprimento. Esses muros eram suficientemente altos para que um soldado encolhido não pudesse ser visto pelos alemães a partir das suas posições defensivas. Enquanto isso, os soldados no extremo leste da praia eram obrigados a permanecer deitados para não se tornarem alvo do fogo alemão. Mesmo assim, as bombas alemãs que caíam sobre essa área causavam muitas mortes. O solo de Omaha começou a encher-se com os cadáveres de soldados destroçados pelas balas e pelas bombas. Com o passar das horas, a maré começou a subir e muitos feridos morreram afogados antes que pudessem ser resgatados. Os sobreviventes das primeiras 5 vagas tentavam manter-se vivos no meio daquele inferno, fugindo dos atiradores de elite alemães. Estes esforçavam-se por eliminar os oficiais e os soldados que assumiam o comando no seu lugar. Enquanto isso, os morteiros concentravam o fogo nos veículos que conseguiam tocar terra. Qualquer movimento dos americanos parecia impossível. Na praia, os poucos veículos que não haviam sido destruídos eram incapazes de se mover no meio do terrível caos. Mortos e feridos por todo lado, veículos incendiados, capacetes, armas, munições, roupas e equipamento abandonado davam a impressão de um desastre completo. Os oficiais do quartel-general estavam preocupados. A derrota espreitava em Omaha. O major-general Clarence Hebner, que comandava a 1ª Divisão de Infantaria, pediu à artilharia naval que apoiasse os homens de infantaria. Então, algumas naves colocaram-se a uns 800 metros da praia e começaram a disparar os seus canhões contra as fortificações inimigas. Pelas 9h30, o cenário começou a mudar em Omaha, principalmente no lado leste da praia, em redor do setor Fox, onde o fogo era menos intenso. Um grupo de soldados moveu-se então para leste, em direção a Port-en-Bessin, para tentar juntar-se às tropas aliadas.
Meia hora depois, alguns dos homens do 1º, 2º e 3º Batalhões do 16º Regimento da 1ª Divisão de Infantaria tentaram abrir uma brecha para sair da praia rumo ao interior. Reuniram-se para formar uma unidade de cerca de 200 homens, o que parecia um milagre. Protegiam-se pela densa fumaça provocada pelo incêndio dos pastos e, ajudados por máscaras de gás, os soldados americanos foram abrindo caminho pouco a pouco. O general Bradley observava o desenvolvimento do desembarque com os binóculos a partir do cruzador USS Augusta. O relatório da Marinha era desastroso. A certa altura, Bradley ponderou interromper as vagas de reforço para as enviar a Utah, de onde chegavam relatórios muito melhores. Mas, no fim, compreendeu que a única forma de tomar Omaha era continuar a enviar reforços. Mais cedo ou mais tarde, os soldados alemães esgotar-se-iam. E aconteceu exatamente como Bradley previra. Enquanto as tropas americanas continuavam a desembarcar homens e munições, os abastecimentos alemães começaram a escassear sem que recebessem reforços. Mas os reforços nazis nunca chegaram porque os generais do Terceiro Reich não tinham informação correta da situação e não consideraram necessário mandar de imediato uma grande quantidade de unidades para a praia. As divisões Panzer-Chave estavam na reserva, e o seu emprego dependia de autorizações de níveis muito altos. Naquela manhã, o relógio jogou contra o Reich. Hitler dormia quando chegaram os primeiros relatórios, e o processo para libertar as reservas demorou. Além disso, a meteorologia convencera Rommel de que não haveria desembarque, e nem sequer ele estava na Normandia. Quando as reservas começaram a mover-se, depararam-se com um céu dominado pela aviação aliada e um terreno sabotado por paraquedistas. Pontes demolidas, estradas cortadas, colunas inteiras obrigadas a passar por gargalos onde caças-bombardeiros as aguardavam. A 21ª Panzer contra-atacou perto de Sword e por um momento chegou a aflorar a costa, mas o fogo naval e a pressão nos flancos obrigaram-na a recuar. Por volta das 11 horas, os alemães já não conseguiam suster a defesa e as brechas começaram a abrir-se. À mesma hora, na Praia Gold, os sapadores já tinham aberto a maior parte das brechas nas linhas defensivas e os acessos para o interior que estavam planeados. Isso permitiu um desembarque rápido e que os soldados britânicos avançassem rumo à cidade de Port-en-Bessin, a 12 quilômetros da praia. Entretanto, os norte-americanos em Omaha tinham tomado, uma a uma, as posições alemãs que dominavam a praia. A carnificina cessou em Omaha, e os veículos e o resto das tropas continuaram a desembarcar. Ao mesmo tempo, em Sword, começava a acelerar o avanço para sul. Nesse setor, os alemães estavam bastante desorganizados e ofereceram uma resistência muito mais fraca do que nas outras praias. Por isso, os franceses e britânicos que desembarcaram em Sword puderam avançar para sul, na direção de Ouistreham, e tomaram a povoação, mas um reduto alemão permaneceu em combate ali por mais 3 dias. De acordo com o previsto, Lord Lovat juntou-se aos paraquedistas da 6ª na ponte Pegasus e na ponte Horsa, perto de Benouville e Ranville, respectivamente. A BBC anuncia: este é o dia D. Anne Frank registra no seu diário: será este o início da libertação? Onde há esperança, há vida. Pelas 4 da tarde, Omaha estava sob controlo, embora continuasse o fogo dos atiradores alemães. Uma hora depois, a estrada que ligava Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer e Colville-sur-Mer foi alcançada por vários grupos de soldados norte-americanos, particularmente dos regimentos 115 e 116 da 1ª Divisão de Infantaria. A zona da praia ocupada ao final do dia tinha cerca de 9 quilômetros de comprimento e 3 de profundidade. Ao cair da noite de 6 de junho, a palavra sucesso não soava a fanfarra, mas a dever cumprido com asteriscos. Havia 5 cabeças de praia estabelecidas, mas a comunicação entre elas era precária. Utah avançava com confiança para o interior, apoiada pelas ações dos paraquedistas. Omaha resistia depois de ter roçado o desastre. Entretanto, Gold, Juno e Sword sustentavam terreno vital, embora recuperar Caen continuasse a ser uma meta pendente. E os Rangers resistiam aos contra-ataques alemães em Pointe du Hoc. O relatório humano era áspero: cansaço, baixas, histórias de valor e de medo, médicos a trabalhar sem descanso, engenheiros a abrir saídas para veículos, sapadores a caçar minas. No mar, as cozinhas voltavam a acender-se.
Em terra, as pás não paravam. A jornada tinha alcançado o imprescindível, um pé firme em França. Mas era uma vitória frágil. Os aliados tinham ganho a areia, faltava-lhes conquistar o campo. E a pergunta que ficava a pairar sobre as sebes da Normandia era simples e brutal. Conseguiriam abrir caminho pelo Bocage e resistir aos contra-ataques blindados que chegariam ao amanhecer?